15 Curitiba, eleições 2026. Hoje nós vamos entrevistar o deputado federal, quarto mandato, Zeca Dirceu. Tudo bem, Zeca? Tudo bem, feliz de estar aqui. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aí, que está com muita audiência e bastante repercussão, muito bom. Zeca, vamos começar já com uma pergunta polêmica, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Master. Brasília tá todo mundo com medo lá em Brasília por causa do Banco Master, né? Como é que é esse negócio do Banco Master aí, Zeca? Conta para nós um pouco dessa história. Primeiro, com certeza não é todo mundo, porque eu não estou com medo. Eu nunca fui em festa do Vorcado, nunca tirei a roupa, nunca mandei mensagem para ele, não mandei áudio pedindo 134 milhões, né? Não fui visitar ele na casa dele, não tenho nem foto, nem sei quem é. Talvez se eu encontrasse ele na rua eu não ia nem reconhecer. É difícil, né, de mencionar, né, a quantidade de gente envolvida, né? Tudo indica, e tem provas, tem fatos, não é uma imaginação, né, nem sua e nem minha, que tem muita gente envolvida. Agora, é evidente que a maior parte, ou a grande maior parte de quem está envolvido são pessoas ligadas à família Bolsonaro. Não só pelo envolvimento vergonhoso do Flávio Bolsonaro, mas do Eduardo Bolsonaro, que até então era deputado, está agora foragido, ele está lá nos Estados Unidos vivendo às custas do Banco Master, e que na verdade não é Banco Master, né? É dinheiro dos aposentados, dos pensionistas, que eles roubaram de onde? De estados que majoritariamente são governados ou eram governados por bolsonaristas. Brasília e o Rio de Janeiro foi da onde saiu o grosso, talvez 70%, 80% dos recursos públicos que irrigaram, né, essa teia do Master e as relações que eles desenvolveram. As outras figuras políticas, em grande parte, eram ministros do Bolsonaro no governo anterior, eram braços direitos do Bolsonaro, então não é uma imaginação da nossa cabeça. E o que eu gosto sempre de destacar? Durante 4 anos do governo Bolsonaro, o Master deitou e rolou. Fez o que fez. Já tinha esse problema lá atrás. Foi no nosso governo, foi a partir do momento que o presidente Lula conseguiu escolher, no primeiro momento ali, um novo presidente para o Banco Central, que a fraude, né, a picaretagem do Master teve fim. Então o presidente Lula tem mérito nesse processo, né? Aí o Lulinha e o PT, quem acabou com a roubalheira, quem pôs fim ao esquema, foi o presidente Lula, foi a decisão que ele tomou de indicar o Galipo para presidir o Banco Central. Então, da nossa parte, por mais que fale o negócio da Bahia aqui, um outro negócio ali, são todas coisas secundárias, sabe, sem grande importância. E eu estou muito tranquilo, estou muito seguro quanto a isso. Nós tivemos aqui o Deltan, entrevistamos ele, eu perguntei para ele sobre corrupção, né? Ele falou que ele não falaria do pessoal da direita. Você, e tem diferença corrupção esquerda e direita para você? Ou se tiver alguém da esquerda, você acha que tem que ser preso também ou não? Toda corrupção, ela é abominável, ela é repugnante, ela tem que ser combatida. Eu fui 2 vezes prefeito, né? Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal. Eu já fui secretário municipal antes de ser prefeito, trabalhei 2 anos no governo do estado. Eu tenho a vida limpa, né? E olha que nós vivemos um período ali de 2014 até 2020, 2022, que até quem não devia nada, até quem não tinha contra ele provas, acabou sendo processado, indiciado, condenado. Eu não respondo a processo por corrupção, eu nunca respondi a processo por corrupção, eu nunca me envolvi mal feito. E olha que eu fui ordenador de despesa, que é bem diferente de ser deputado. Você está ali todo dia, toda semana, né, tendo que colocar a caneta. Então, assim, eu tenho a vida séria. Agora, eu não respondo por atitude de ninguém, nem do PT, nem do PL, né, nem de quem quer que seja. Eu só respondo pelas minhas atitudes. Então, assim, se você me pedir para julgar um companheiro meu, né, talvez eu não faça aqui publicamente um julgamento. Agora, se eu tiver poder de, né, fazer uma gestão, uma cobrança na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Ministério Público, no Judiciário, e eu souber que tem corrupção, eu vou fazer essa cobrança contra um companheiro meu ou contra quem é um adversário. Para mim não tem diferença nenhuma. E quando eu fui prefeito, eu já tratei dessa maneira. Eu não poupei servidores públicos, eu não poupei secretários quando eu entendi que tinha algum tipo de mal feito, mesmo quem era meu amigo. Perdi amigos, inclusive, né, na caminhada da política. Então, a minha maneira de posicionar é essa. Agora, o jeito que eles fazem é vergonhoso.
Porque eu nunca me coloquei, até porque não é isso que me fez estar na vida pública, como o paladino da moral, como quem é o único puro do planeta. O Deltan se colocou e incrivelmente se coloca assim. Então, eles estarem andando hoje de mão dada com o Valdemar da Costa Neto, o Deltan e o Moro, é de uma incoerência vergonhosa. Que não foi eu que disse isso. Eles falavam que o Valdemar era um dos maiores bandidos do Brasil. E falaram isso por muitos anos. Como é que anda de mão dada agora? Isso é de uma incoerência vergonhosa. E o eleitor do Paraná não percebeu isso ainda. Então, quem está se empolgando muito com pesquisa, pode se preparar que a hora que o eleitor do Paraná perceber essas coisas, e ele vai perceber lá no final de agosto, começo de setembro, vai ter gente que vai derreter nas pesquisas. O Deltan é um deles, o outro é o Sérgio Moro. Você falou do Valdemar, né? O Valdemar foi preso com seu pai, né? Na época do Mensalão, não foi? O Valdemar? Foi. O Valdemar fala até nos podcasts que ele participa, ele fala que tudo, na verdade, né? E até meu sonho é entrevistar ele, porque ele é uma pessoa legal de entrevistar, porque ele não tem freios na língua, né? Até o pessoal dos Bolsonaro ficam bravos muito com ele, porque ele fala várias coisas que eles não gostam, né? Eu não conheço a vida do Valdemar, eu não investiguei ele, eu não ajudei a prender ele, eu nunca disse que ele é bandido. Agora, quem dizia que ele era bandido, quem denunciou ele, quem ajudou a prender ele, foi o Deltan e foi o Sérgio Moro. Como é que eles andam hoje de mão dada? E não é só com o Valdemar que eles estão andando de mão dada. Eles estão andando de mão dada com o Flávio Bolsonaro. O Moro foi demitido do ministério, tomou um pé na bunda do Bolsonaro, justamente porque ele sabia que o Flávio era bandido. Ele estava investigando o desvio de recursos públicos de dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. O COAF estava fornecendo as informações. O Bolsonaro mandou parar, ele não parou, ele foi demitido. Ah, é o Zeca que está contando essa versão? Não. Quem conta essa versão é o Sérgio Moro. Tem várias entrevistas dele. Como é que ele agora abraça o Flávio Bolsonaro e diz que o Flávio Bolsonaro é um cara preparado para governar o Brasil? É de uma incoerência sem tamanho. Então, assim, não dá para comparar com o que a gente viveu, sabe? Que são coisas bem distintas. Zeca, você foi prefeito por 2 mandatos e está no 4º mandato de deputado. Qual a diferença de um poder para o outro, assim? Você preferia ser prefeito ou deputado? Eu me realizei muito como prefeito. Acho que foi a ocupação que eu tive toda a minha vida. Eu já fui pequeno empresário na área da tecnologia, montei uma empresa com 17 anos, né? Até o momento que eu me elegi prefeito, eu toquei essa empresa muito bem, foram 7, 8 anos assim, de muito sucesso, né? Apesar de ser um pequeno empresário, né? Eu já vendi sorvete lá em Cruzeiro do Oeste, eu já fui office boy da indústria de confecção da minha mãe, eu já trabalhei numa empresa de tecnologia antes de ter a minha própria empresa. Agora, das ocupações que eu tive, a que eu mais consegui realizar, mudar a vida das pessoas e entregar resultados, disparado, foi como prefeito, né? Que dependia muito de mim, né? Então é uma coisa muito automática, uma coisa muito rápida, né? Quando eu cheguei, inclusive, em Brasília, eu tinha sido secretário municipal, tinha trabalhado 2 anos no governo do estado, tinha sido 2 vezes prefeito, era mais de uma década, né? No executivo. Quando eu cheguei lá em Brasília, eu assustei, porque o legislativo, né, pela sua natureza democrática, inclusive tem que ser assim, é muito lento. As coisas demoram muito para acontecer. Você tem que formar consensos, você tem que formar maioria, tem todo um processo ali de ajeita, de conversa, de diálogo, de avança e recua. Então, no começo, eu sofri um pouco, né? Eu até não gostava muito daquele ambiente. Depois eu fui entendendo por que tem que ser assim, por que a democracia exige isso, né? Você não pode impor a sua vontade, você não tem como deputado, senador, decidir no outro dia aquela decisão sua está acontecendo. Então, mas para mim acabou sendo bom, né? Eu, inclusive, se eu puder dar uma sugestão para alguém que está iniciando na política e na vida pública, atue primeiro no executivo, seja prefeito, seja secretário municipal, secretário de estado, porque aí você chega em Brasília com muito mais sensibilidade. Por exemplo, eu escolhi a educação para atuar, eu sou apaixonado pela educação. Se eu não tivesse sido prefeito, talvez eu não teria me apaixonado pela educação. Foi na experiência ali dos 2 mandatos bem-sucedido, premiado, que eu fiz na educação, eu vi uma cidade pequena do interior sair do zero e em 2, 3 anos ter todas as escolas na educação integral. Eu não estou falando de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, isso foi em 2006, 2007, era uma coisa raríssima. Hoje ainda são poucos lugares que conseguiram avançar assim. Aí quando eu cheguei em Brasília, eu escolhi a educação para ser a minha área. Cada deputado pode escolher, né, uma comissão temática para atuar, né?
Eu sou hoje dos 30 do Paraná, nós temos 30 deputados federais, né, o único que está lá na Comissão de Educação de forma ininterrupta, né, 4 mandatos desde 2011. Eu, todos os anos, né, a maior parte dos recursos que eu posso direcionar, eu direciono para a área da saúde. Né? Por quê? Porque eu fui prefeito e eu vi como é que é difícil fazer a gestão da saúde. Eu estava lá dentro da unidade básica de saúde, eu estava dentro de um hospital público, eu era o gestor, eu era o responsável por fazer a consulta ser rápida, o exame, a cirurgia, fornecer o medicamento, ter bons profissionais, né? Então eu acho que essa sensibilidade, né, ajuda muito eu ter um mandato que cresceu, que deu certo, que foi num estado como é o Paraná, né, aprovado e testado aí já tantas vezes na urna, né? De 2018 para 2022 eu quase dobrei a minha votação. Eu fiz 123 mil votos na última eleição. Isso para mim é uma prova de que o mandato está dando certo. Zeca, nós aqui no Paraná, você deve estar acompanhando também, né? Tem um deputado do seu partido, Renato Freitas, que tem alguns problemas na Assembleia Legislativa do Paraná, que tentaram caçar o homem. Como que você vê tudo que está acontecendo com o Renato aqui? Olha, o Renato, ele representa algo que é importante na política, né? Ele consegue dar voz a um segmento, uma parcela grande e importante da população, que muitas vezes não tinha voz, ou tinha voz e não se identificava com aquela voz. Eu estou falando do jovem, da periferia, do rapaz negro, da moça negra, das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, das pessoas que muitas vezes são perseguidas, são discriminadas, né, são vítimas de racismo, né, de preconceito. Eu acho que ele tem, com certeza, um papel muito importante, né? Eu tenho relação com ele antes dele ser vereador. Eu conheci ele naquela campanha de deputado estadual que ele acabou não se elegendo, né? E depois, na seguinte, ele se elegeu vereador, já tinha tentado uma vez antes. Sou muito grato a ele, porque na disputa interna do PT, né, eu acabei tendo nele o meu principal apoio, né? A enorme maioria dos deputados estaduais, federais, dos dirigentes, ou se omitiram ou, né, apoiaram a manutenção da presidência com o deputado Arilson Chiorato. Ele foi o único que teve coragem. Então, se tem uma coisa que ele tem, é coragem. E eu tenho gratidão a ele pelo gesto que ele fez, pela postura que ele teve comigo. Inclusive, hoje ele é meu concorrente, mas tudo que eu puder fazer para ajudar ele, que eu tenho defendido, inclusive, o nome dele na direção nacional, que ele deve ser priorizado, né, na hora da divisão do fundo eleitoral, na hora de outras decisões políticas, né? Tudo que eu puder fazer para ajudar ele, para ajudar uma liderança como a Ana Júlia, por exemplo, que é outra que, né, virou minha concorrente, mas eu acho que precisa renovar a política, precisa ter gente mais jovem, né? E a gente que já está há mais tempo, eu nem me considero velho ainda, né? Mas eu já estou há bastante tempo, porque eu comecei muito novo, então eu acabo também lembrando um pouco como é que foi o meu início. Eu fui candidato a primeira vez em 2000, há 26 anos atrás, né? A campanha começava em junho, eu tinha ainda 21 anos na minha primeira eleição. Eu era muito mais jovem que a Ana Júlia, muito mais jovem que o Renato. Então, quando eu vejo eles ascendendo, quando eu vejo eles atuando e enfrentando, né, muitas vezes questões importantes, né, para a vida das pessoas, para o próprio estado do Paraná, para o Brasil, eu apoio, eu me entusiasmo, eu me empolgo, porque nós precisamos renovar a política. Mas no caso do Renato Freitas, ele teve aquela confusão na rua, né, que ele saiu na mão com o rapaz lá. Aquilo ali não é uma quebra de decoro? Não dá para saber em que circunstâncias aquilo aconteceu, né? Eu não consigo, né, fazer aqui um julgamento. Claro que você está correto em perguntar, né? É o teu papel, mas eu não consigo fazer um julgamento do que exatamente aconteceu. Que ele é muito provocado, que ele é perseguido e que isso não é um fato novo, isso é uma coisa de muito tempo, aí a gente tem prova que é verdade. Agora, o que aconteceu exatamente naquele momento, né? E eu posso falar por mim. Eu não agiria daquela maneira. Eu não teria, né, qualquer tipo de reação violenta, seja com quem for. Igual que lá dentro da Câmara, muitas vezes a gente acaba enfrentando, né, posturas agressivas, de ódio, de violência. Eu procuro manter a minha serenidade. Eu fui educado, eu fui formado para respeitar quem é diferente de mim, para respeitar quem pensa diferente de mim e para dialogar, para tentar construir consenso, né? A minha educação, a minha formação política, ela é essa. Como o presidente Lula age, né? O presidente Lula governa o país, tem muito poder há muito tempo e nunca perseguiu adversário político, nunca deixou de atender um governador,
um prefeito porque não é do PT ou porque não apoiou ele. Então, é claro, eu conheço o presidente Lula desde criança, eu me espelho um pouco nessa caminhada dele de discutir, de dialogar, de estabelecer, né, uma relação de respeito com quem quer que seja, porque eu tenho comigo que quando os políticos exageradamente brigam, quem perde não é só os políticos, quem perde é a população, é o povo, é o Paraná, é o Brasil. Então, como eu falei, não consigo compreender as razões, agora eu não me comportaria daquela maneira. Como que você vê a atuação do Supremo, né? A gente vê que o pessoal da extrema-direita vive falando em tirar o ministro do Supremo, que o ministro do Supremo está errado, que não sei o quê. Como que você vê o trabalho dos ministros do Supremo hoje? Olha, eu tenho críticas e tenho elogios, né? Por exemplo, a postura que teve o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é odiado, né, pela turma bolsonarista, né, no caso, né, do processo eleitoral, depois do 8 de janeiro, ela é exemplar, né? Ele teve muita responsabilidade em manter o Brasil até hoje como um país democrático, né? Talvez se não fosse a postura, a iniciativa que ele teve, nós não poderíamos estar aqui conversando hoje. Nós estaríamos sob um regime militar, onde você não tem liberdade, eu não tenho liberdade, e se a gente bobear, a gente é torturado e é morto. Foi assim que o Brasil funcionou por mais de 30 anos, né? Então, ele cometeu erros depois disso? Eu acho que cometeu erros ou cometeu exageros, tem coisas, né, mal explicadas em relação ao próprio Banco Master, né? Então, assim, eu acho que o Supremo, como qualquer outra instituição, tem momentos de acerto, tem momentos de erro. Eu já critiquei, eu já aplaudi. Agora, eu me recuso, né, a fazer parte desse segmento de políticos e até de candidatos agora, né, que tem como único objetivo caçar um ministro do Supremo. Né? Me desculpe, eu duvido, inclusive, que o eleitor vá se empolgar com esse tipo de tese. O que o eleitor está preocupado? Com a saúde, com a educação, com o emprego, com o custo de vida, com a taxa de juros, né? Eu me ocupo com essas questões. Eu dedico a minha energia, o meu tempo, o meu mandato, e eu quero novamente continuar sendo deputado federal para isso, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o país, para melhorar o meu estado, melhorar o Paraná, a região que me viu nascer, a região que eu vivo até hoje. Então, me causa muita reprovação, né, ver que algumas figuras da política só têm esse objetivo, né? Vai ser senador para caçar ministro do Supremo? Será que é esse mesmo o papel do Senado? Será que isso vai ajudar o Brasil? Será que vai repercutir bem, né, para o nosso país que exporta, que depende das relações com o mundo? É claro que não. Vai ser uma tragédia, vai ser uma catástrofe se a gente começar a instabilizar o país do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, da renda, que todo mundo está preocupado com isso. É uma tragédia. Então, não acho que esse é o caminho. Começar a caçar. Agora, o ministro Supremo deve ser questionado? Deve. Precisa prestar conta? Precisa. Pode ser criticado? Pode. Agora, caçar, eu acho que já é... E caçar de forma planejada, né? Você está se antecipando. É claro que se tiver um fato gravíssimo, provado, não está descartada a cassação. Agora, isso não pode ser uma rotina, isso não pode ser uma modinha. Um assunto também que a gente vê, estão falando bastante, né, nos últimos tempos, é emendar PIX. Como é que você vê, né? Você é deputado federal, você deve destinar emendas, você destina emendas, né, na verdade. Você acha que tem 30, 40 milhões por ano de emendas para destinar. E essas emendas PIX aí, você acha certo um deputado aqui do Paraná destinar uma emenda para a Bahia? Se é um caso de calamidade, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, é uma coisa. Mas a gente vê hoje na imprensa o pessoal destinando emendas para fora, para outro estado. Como é que a pessoa vai saber a necessidade daquele estado? Também na educação acontece muito, né? Cursos, essas coisas, as pessoas investindo em outro estado. Você acha certo isso? Eu acho que primeiro houve um exagero, né? Há uma quantidade do orçamento, né, entre aspas, sequestrada pelo Congresso Nacional, administrada pelo Congresso Nacional, que não é razoável. Eu estou dizendo que não é razoável por uma opinião só minha? Não, porque nos outros países do mundo não é assim. Não tem nenhum exemplo parecido com o Brasil. Será que só a gente está certo? Será que só o nosso Congresso está certo? É claro que não. Então tem aí um exagero. Agora, eu acho que o problema não está na emenda, não está no fato dela ser PIX ou não ser uma transferência direta, né? O problema está em quem fez a emenda, a intenção que tinha por trás disso. E está principalmente em quem vai executar a emenda. Porque se quem vai executar está executando com seriedade, está executando com qualidade, com honestidade, com eficiência,
lá na ponta está mudando a vida de alguém, está melhorando a vida de um coletivo, seja ele na saúde, na educação, eu acho ótimo. Eu acho que a emenda ela é válida nesse processo. Eu luto em Brasília para construir creche, para construir unidade básica, onde não tem nada. Eu luto em Brasília para pavimentar uma estrada rural, onde muitas vezes a ambulância e o ônibus do transporte escolar não está conseguindo chegar. Eu faço emenda para comprar trator, implementos, para uma associação de produtores, uma pequena cooperativa, diminuir seu custo, aumentar a sua produção, colocar comida boa na nossa mesa, na minha, na sua, e poder lá naquele local gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia local. Então eu durmo todo dia, eu viro todo ano, eu passo uma legislatura com a minha consciência muito tranquila. Aquilo que eu falei, eu não passo nem perto de mal feito. E se eu tenho dúvida de quem está executando na ponta, a gente nunca sabe e a gente não consegue controlar 100%, eu começo a evitar aquela relação. Eu já parei de ter relação com o prefeito, prefeita, com o secretário, com liderança política, quando eu comecei a achar estranho a maneira que ele estava se comportando. Eu olho até a vida dele. O cara começa a trocar de carro, começa a trocar de casa, eu falo, pô, tem alguma coisa errada, porque eu estou 26 anos na política e não fiz da política um trampolim para ficar milionário. Claro que eu vivo bem, eu tenho meu patrimônio, mas eu moro na mesma casa, na mesma rua, há 48 anos. Não tem outra casa, minha casa é lá em Cruzeiro do Oeste. Então, assim, eu não fiz da política um trampolim para ficar rico. Quando eu começo a ver gente ficar rica na política, eu prefiro tirar o pé. Então, eu acho que tem muito a ver com a intenção que está por trás de quem faz a emenda, e aí tem deputado bom, tem deputado ruim, tem deputado honesto, tem deputado desonesto. Quem estabelece isso são as investigações, as provas, o Poder Judiciário, mas já há inúmeros casos que fazem essa distinção. E tem muito a ver, essa questão das emendas, quem é que está na ponta executando, e qual é a intenção, porque é inadmissível que a gente veja uma emenda parlamentar, por exemplo, beneficiar uma estrada que vai ligar a fazenda do pai do deputado, da mãe do deputado, do filho do deputado. É inadmissível que uma emenda seja para fazer uma estátua de bronze para homenagear o vô do deputado que foi governador há 30 anos atrás. Aí está totalmente fora de propósito. Mas o Ministério Público precisa agir, o Poder Judiciário precisa agir, os órgãos de controle, a CGU, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, precisa agir. Durante o governo Bolsonaro, a gente quase não via operações da Polícia Federal. Durante o governo Bolsonaro, ele mesmo disse numa reunião ministerial que ia brecar qualquer tipo de investigação que chegasse perto de alguma liderança política amiga dele. A CGU não funcionava praticamente. O roubo do INSS, dos aposentados, dos velhinhos, prosperou 4 anos durante o governo Bolsonaro e nada foi feito. Não teve uma única operação da Polícia Federal. O PCC, o Comando Vermelho, lavou dinheiro no sistema financeiro do Brasil. Durante os 4 anos do Bolsonaro não aconteceu absolutamente nada. Eu desafio alguém que está assistindo a mostrar uma grande operação da Polícia Federal, na época do Bolsonaro ou do Temer, para asfixiar, o crime organizado do país. No governo do presidente Lula, no nosso governo, com o Haddad à frente do COAF, à frente do Ministério da Fazenda, com o Flávio Dino, depois o Lewandowski, depois o Wellington, à frente do Ministério da Justiça, comandando a Polícia Federal, a gente viu um número muito grande de operações da Polícia Federal acontecendo. O nosso governo é perfeito, tudo deu certo, não aconteceu nada de errado. Jamais. Agora, que no nosso governo a corrupção é combatida de um jeito muito mais amplo do que na época do Bolsonaro, isso também não é uma opinião minha. Os fatos provam isso. Deputado, eu sei que o senhor é um defensor do Movimento Sem Terra, do trabalho que eles fazem. Tem muita gente criminalizando, muita gente que não conhece o Movimento Sem Terra, a produção deles. O senhor poderia falar um pouco sobre o Movimento Sem Terra? Eu era criança, eu tinha 7, 8 anos, meu pai já tinha ido para São Paulo, meu pai viveu quase 10 anos aqui no Paraná, e quando ele vinha para Cruzeiro do Oeste, para Alvorama, para a região que eu nasci, que eu vivo até hoje, o pessoal de São Paulo ali acabava vindo visitar ele, estava muito perto, dá 100, 150 quilômetros até a divisa com São Paulo, ali, região de Presidente Prudente, o Delta do Parnaíba era uma região de conflito, hoje é uma região que a reforma agrária aconteceu e deu certo. Então muitas vezes eu também saía com a minha mãe de Cruzeiro do Oeste e ia lá acompanhar uma agenda do meu pai no interior. Então eu conheci um assentamento quando eu tinha 7, 8 anos de idade. E como você falou, tem muita distorção, tem muito preconceito. Hoje
A maior parte dos assentamentos são altamente produtivos. Se você for em qualquer cidade que tem assentamento e conversar com um comerciante, com um empresário, todo mundo acha positivo, reconhece que depois do assentamento houve um processo de desenvolvimento, de renda, de movimentação da economia. Eles industrializam a produção, tem cooperativas, associações, pequenas agroindústrias de arroz, de leite, de carne, de grãos, sabe? É uma indústria, é uma atividade econômica, né, importante para o Brasil, importante para o Paraná, inclusive. Várias regiões do Paraná eram muito pobres, eram regiões decadentes, e depois que houve processos de reforma agrária, elas conseguiram prosperar. E os nossos governos evoluíram muito também. Hoje, o INCRA vai lá antes e negocia com o proprietário, se ele quer vender a terra. O INCRA vai lá e paga o valor que a terra vale para o proprietário rural. A gente não vê mais conflito quase acontecendo. Tem um ou outro caso isolado. Então eu acho que o Brasil e os nossos governos, eles conseguiram evoluir. Lá no começo tinha muito conflito. Lá no começo tinha muito, né, casos de ocupação, às vezes de uma área que tinha lá alguém que se sentia ou que era de fato dono. De um período para cá, a gente avançou muito. Eu acho que nesse mandato do presidente Lula, né, as coisas se acalmaram, há uma pacificação do campo, que é mérito também do próprio presidente Lula e é mérito do movimento também, que foi também amadurecendo, que foi também se reencontrando, né, e foi evoluindo, né. Então eu acho que é um processo importante, positivo, e eu defendo sem deixar de conversar com o agronegócio. Essa semana mesmo, eu estava lá no Ministério da Agricultura, né, com os produtores de frango aqui do Paraná, com as maiores indústrias do Paraná, com as cooperativas, né, debatendo a ameaça da União Europeia de bloquear os nossos produtos aqui por causa de questões sanitárias. Então, eu ter relação com assentamentos, com a reforma agrária, não me impede, nunca me impediu, nunca vai impedir de respeitar o agronegócio, de reconhecer a importância das cooperativas. Há um mês atrás, nós fomos convidados, eu, o Enio e a Gleice, estávamos dentro aqui da sede da OCEPAR em Curitiba, né, conversando com as maiores cooperativas do nosso estado. O ministro dos Transportes foi lá em Moarama para dar ordem de início, né, nas obras da boiadeira, a BR-487, que é um sonho de 50 anos que está se realizando, né, nos nossos governos. Né, nós reunimos as grandes cooperativas do Paraná para discutir a ferrovia, inclusive discutir, né, o desvio, o contorno aqui, né, de dentro de Curitiba. Então, eu me orgulho muito de ser respeitado, de conseguir entrar dentro do assentamento, conseguir entrar dentro de uma cooperativa, dentro da sede de qualquer empreendimento do agronegócio. Eu acho que isso é um sinal de maturidade, de equilíbrio que eu gostaria que todos os políticos tivessem. Deputado, acho que um dos grandes problemas do governo Lula aí, né, que a gente vê é os Correios. A gente vê um Correio com uma dívida imensa aí, né, bilionária. O que aconteceu com os Correios no governo Lula que não está funcionando conforme a população espera, né? Funciona até funciona, entrega a carta, atrasando para entregar, na verdade. Hoje em dia nem carta mais, na verdade. É mais encomendas hoje em dia que eles trabalham. O que aconteceu para ter tanta dívida nos Correios hoje? Olha, os Correios, né, durante o governo Bolsonaro, eles tiveram a sua contabilidade, de certa forma, maquiada. Muitos dos furos que aparecem hoje, dos déficits que tem hoje, já existiam naquele período do Bolsonaro. Inclusive, eles foram empurrando, né, dívidas trabalhistas, acordos coletivos, né, e isso acabou tudo estourando ali em 2023. É só culpa do governo Bolsonaro? Claro que não. Nós temos a nossa parcela de culpa, tem responsabilidade, tanto é que foi substituído, né, o primeiro presidente dos Correios, que eu acho que ficou por ali 2 anos, né? Tem um novo presidente, um gestor do Banco do Brasil, uma pessoa que não é, né, um militante partidário, não é uma liderança política, né? É um servidor de carreira do Banco do Brasil, um gestor que está lá procurando achar formas de equilibrar os Correios. Agora, uma parte do déficit dos Correios, ele se justifica pelo que você acabou de falar, né? As empresas privadas não querem entregar a comenda lá no interior do Paraná, lá em Jardim Olinda, lá, né, no menor município do nosso estado, em Nova Aliança do Ivaí. Né? As empresas privadas, elas não querem entregar lá na Amazônia, lá na beira do rio, lá no Pantanal, lá no meio da floresta, né, lá nas pontas do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Os Correios é obrigado a fazer isso e faz muitas vezes só isso.
O filé mignon acaba ficando, o que dá muito lucro, São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, Curitiba, com as empresas privadas, que acabam conseguindo oferecer um preço menor, né? E o correio acaba ficando com aquilo que é de interesse público, vamos chamar assim, com aquilo que é social. E aí é claro que acaba tendo um déficit. Agora, se o correio não fizer isso, quem vai fazer? Uma empresa privada vai fazer por um preço exorbitante. Essas pessoas, essa parte importante do país, talvez fique ilhada, talvez volte há 100 anos atrás, né, sem ter comunicação, sem conseguir receber uma encomenda. Então, assim, não é, né, uma tarefa fácil, não é um assunto que eu domino, né, ao extremo, não é a minha área de atuação, mas você questionou, né, a minha análise mais ou menos é essa. Né? Agora, as estatais, de um modo geral, né, elas deram lucro no governo do presidente Lula. A Petrobras está batendo todos os recordes de lucro. Né? Outras estatais também funcionaram muito bem. Né? E você entrar nessa lógica de que tudo tem que ser privatizado é um equívoco. Né? Eu não posso aceitar isso, eu não posso concordar com isso. Nós temos um exemplo aqui do Copel. Né? Não foi uma boa ideia privatizar a Copel, porque ela dava lucro. Né? Eu acho que o lucro que ela deu nesses últimos anos já teria pago o valor que ela foi vendido, né? E o serviço piorou. Né? E quem está dizendo isso não é o Zeca. Né? Eu rodo o Paraná, eu ocupo meus sábados e domingos, eu vou conversar com os agricultores, né? É uma chiadeira sem fim e com razão. As grandes cooperativas estão reclamando, as grandes indústrias estão reclamando, porque começou a ter uma instabilidade muito grande na rede. Eu já fui, inclusive, lá na Copel, fui recebido pelo presidente da Copel, né, pelo Daniel, agradeço muito a eles, à equipe, acho que eles estão tentando achar soluções para isso, mas é uma prova de que nem toda privatização é boa. A Sabesp lá em São Paulo, que o Tarcísio privatizou, a mesma coisa. As pessoas estão recebendo água suja em casa. O preço da água lá em São Paulo foi para um patamar estratosféricos. Então, eu sou contra privatizar? Não. Eu acho que tem coisas que podem ser privatizadas, principalmente aquilo que não dá lucro, e aquilo que a iniciativa privada consegue fazer bem feito. Né? Agora, privatizar o que está dando lucro, o que está funcionando bem, não é razoável. Né? Duvido que alguém que está assistindo, que tem uma empresa, ou que tem um pequeno negócio, ou uma atividade qualquer, que está dando lucro, que ela vai passar isso para frente. Ela não vai, né? Sim. Até porque esse lucro volta como dividendos que a Petrobras paga para o governo, como o que o Banco do Brasil paga para o governo, a Caixa paga para o governo, e é esse dinheiro que mantém a Previdência, que mantém a educação, que mantém a saúde. Então, você também vender todas as empresas públicas pode depois ter uma carência ali de dinheiro, de recursos, para fazer frente a despesas básicas, né, do funcionamento do país, como é a Previdência, a saúde e a educação. Um dos motivos que prejudicou o Correio foi a taxa das buzinas, né? Porque antigamente muita gente, comprava bastante na AliExpress, esses sites chineses, e a taxa das buzinas acabou prejudicando, né? Porque é o imposto colocado em cima da compra, que eu achei injusto. Na verdade, o governo vai ter aplicado esse imposto, porque se você for comprar $50, é um valor irrisório, acho que devia ser $500, acima de $500 a taxa, né? Mas infelizmente foi colocado. Até tem vários empresários que foram a favor disso, e isso aí prejudicou muito o Correio, porque o Correio era o principal fornecedor de entregar encomendas, vamos dizer assim, da AliExpress, Shopee, essas empresas eram eles, né? Com certeza prejudicou os Correios, era uma fonte de receita grande da estatal. Agora, um detalhe importante, o governo voltou atrás, né? O governo tirou essa taxa agora, né, das buzinhas, mas tirou. É uma medida importante, podia não ter tirado. Né? E os governos estaduais de direita mantiveram o ICMS, né, lá em cima, e muitas vezes as pessoas não sabem disso. A pessoa está pagando lá um imposto e acha que ainda é um imposto federal e, na verdade, é um imposto estadual, o ICMS. Então, acho que cabe fazer o esclarecimento aqui. Você não acha que o governo federal está pecando nessa parte de comunicação? Eu acho que ainda tem problema, acho que melhorou bastante. Eu acho que não depende só do governo. Né? Eu me empenho muito e muitas vezes cobro, estimulo, oriento, tento fazer formação digital para que a nossa militância se envolva mais com a comunicação. Porque com o advento das redes sociais, né, você conseguir comunicar algo lá de Brasília para o Brasil inteiro, não depende mais de uma peça muito bem elaborada, né, de comunicação, seja qual for vídeo, som, imagem, texto, né, depende de ter um monte de gente, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, de paranaenses, né, curtindo, comentando, compartilhando e criando conteúdo próprio. E muitas vezes o algoritmo acaba
propagando mais. Então, eu acho que a nossa militância, né, as nossas lideranças políticas, os nossos deputados, se a gente comparar, por exemplo, com 2018, houve uma evolução fantástica. Se a gente comparar com 2022, também houve um avanço muito grande, né? Era muito difícil você ver um deputado estadual, federal do PT, um senador, ter mais de 10 mil seguidores, mais de 20 mil seguidores. Hoje a gente tem deputados com 1 milhão de seguidores, com meio milhão de seguidores, aos montes, aqui no Paraná, pelo Brasil afora. Você citou o próprio Renato, que é um dos exemplos. E tem muita gente nossa que não tem mandato e já alcançou, né, essa faixa aí de 300, 400, 500 mil seguidores. Então eu acho que isso vai, com o tempo, nos dar uma condição maior de fazer algo que é essencial para a vida humana, para a democracia, que é desfazer as mentiras e mostrar as verdades. Eu me dedico muito, eu invisto, eu monto equipe, eu me preparo, porque a verdade ela precisa prevalecer. E infelizmente, né, nesses últimos tempos, né, a mentira passou, a fake news, a ser uma ferramenta, né, exitosa, de sucesso para a disputa política, para a disputa de ideias, né? E o ódio passou a ser o elemento principal. Isso nunca existiu na política brasileira, e a política brasileira sempre foi polarizada. Não é verdade que a polarização começou agora, né? A política brasileira, desde o MDB e da UDN, né, sempre foi polarizada, desde o PSDB e do PP, sempre foi polarizada. Agora, era num padrão, né, de civilidade, de respeito, de decência, de trato com a verdade, muito superior do que o Bolsonaro introduziu. O Bolsonaro introduziu a mentira, a fake news como regra, o ódio e a violência como instrumento, né? Não é razoável que quem é cristão, por exemplo, quem acredita em Deus como eu acredito, né, se sirva a esse tipo de liderança. Uma das coisas que a gente vê no PT, que o PT estava bem atrás, na verdade a esquerda, na verdade estava bem atrás da direita, foi nessa parte de rede social, né? A gente vê o Nicolas da vida, faz um videozinho com fundo preto lá, explode, né? Milhões e milhões de visualizações. E isso aí eu acho que vocês perderam bastante, né, nessa parte, igual você explicou agora para nós, que vocês começaram a entender que vocês estavam perdendo nessa área e tentaram modificar isso. Eu vejo a parte de economia assim, as pessoas falam, mas o Brasil está ruim. Uma maneira que eu vejo isso, essa parte de economia é um supermercado. Quando você vai na frente do supermercado, você vê aquela fila de pessoas procurando emprego no supermercado, é que você tem uma noção que está complicado. Entendeu? Hoje você vai no supermercado, você vê eles colocando faixa, pegando a pessoa pela mão. Ou quer trabalhar aqui? Quer dizer que as pessoas estão tendo a oportunidade para arrumar um emprego melhor. Porque eu trabalhei no supermercado, né? O supermercado não é fácil. Você trabalha de segunda a segunda, o salário, né, é pouco e é sugado, né? E hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de uma indústria, uma coisa melhor, receber mais, entende? Então, essa parte que eu vejo que é economia, mas eu vejo que o PT falha um pouco nessa parte de passar essa informação para a população, sabe? Agora, não é só empenho, dedicação, técnica, né? Infelizmente, o dinheiro pesa muito, né, no funcionamento das plataformas, da capacidade de cada um se comunicar e a própria política das plataformas, das redes sociais e dos algoritmos. Também não sou eu que estou criando essa tese, né? Eleições nos Estados Unidos, eleições em outros países provaram, teve investigação, teve condenação, teve prisão, que havia manipulação por parte das plataformas, por parte das empresas de tecnologia, prestigiando mais um conteúdo em detrimento de outro. Aquele vídeo do Nicolas, né, que ele fez, que foi o que bateu todos os recordes, é evidente que aquele vídeo foi impulsionado pela plataforma. Eu não consigo acreditar que tinha um conteúdo ali tão brilhante, até porque estava falando um monte de bobagem, sabe, que justificasse aquele tamanho de sucesso. Por isso que eles não querem que haja nenhum tipo de regulamentação. Quando a gente propôs leis, e as leis estão lá para ser conferidas, ninguém precisa acreditar só no que eu estou falando, em nenhum momento se falou de censura. Em nenhum momento se falou de limitar o que a gente pode conversar aqui, o que eu posso publicar na minha rede, ou o que um adversário meu pode publicar na rede dele. O que se falou foi de responsabilizar digitalmente do mesmo jeito que qualquer um é responsabilizado na vida real. Né? Se um canal de comunicação propaga o ódio, a mentira, a pedofilia, estimula o suicídio, né? Ele precisa ser penalizado. E quem permitiu que aquilo permanecesse sendo propagado, seja uma rádio, uma televisão ou uma plataforma de rede social, ela também precisa ser responsabilizada, porque é uma injustiça muito grande. Né? Uma rádio ter responsabilidade, uma TV ter responsabilidade, uma revista, um jornal impresso
ser responsabilizado e só a plataforma que nem tá aqui, que nem é uma empresa daqui, que muito pouco emprego e renda gera aqui, não tem responsabilidade nenhuma, mas aí as pessoas ficam confundindo, né, com censura, com liberdade. Então é uma discussão que a gente precisa fazer, precisa avançar, né? Eu sou a favor da regulação, eu sou a favor da punição de quem comete crimes, né, no ambiente digital, agora com extrema liberdade, cada um fale o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e se cometer crime, que pague pelo crime que foi cometido conforme o Código Penal já estabelece. Então, não vou nem inventar crime novo, porque já tem bastante Código Penal para quase tudo no Brasil. Deputado, deputado, como é que você está vendo hoje o governo Ratinho Júnior, né? Está terminando o seu segundo mandato. Como é que você vê o governo dele? Que nota você daria de 0 a 10 para o governador Ratinho Júnior no mandato dele? Eu sou apaixonado pela educação. Eu convivo com a PP Sindicato, mas eu convivo dentro dos colégios estaduais, eu convivo com os professores, com os funcionários de escola e convivo com os alunos, né? Eles cometeram inúmeros equívocos, exageros, erros na condução da educação. Então, se tem alguma área que eu me sinto confortável de criticar, é essa. Agora, um governo que é aprovado por 80% da população, é evidente que alguma coisa de acerto o governo deve ter tido. Ele tem uma capacidade muito boa de se comunicar, ele detém controle e poder sobre uma parte significativa dos meios de comunicação. É claro que isso também favorece, né, o apoio à popularidade. Toda vez que foi necessário denunciar, questionar alguma coisa, eu fiz. Agora, eu nunca deixei de dialogar com o governador, porque eu acho que é um prejuízo para o Estado se eu fizesse isso. A gente precisava levar investimento, por exemplo, para o Porto de Paranaguá. Eu vou ficar lá pedindo para o BNDES não atender o pleito, se o pleito é justo, se é necessário, se aquilo vai potencializar ainda mais o crescimento, né, dos negócios, das empresas, das indústrias aqui no Paraná? Claro que não. Então, muitas vezes, dentro do PT, isso acabou sendo usado para a luta interna, né? Quem tira foto, quem conversa, né, tá lá com algum tipo de submissão. Eu me posicionei contra a venda da Copel. Acabei de fazer, há 20 minutos atrás, aqui uma crítica contundente e mostrei por que eu sou crítico à venda da Copel. Eu ando pelas ruas com a camisa em defesa da Celepar, porque os seus dados, os meus dados, os dados de quem está nos assistindo, não pode ser privatizado, não pode ser vendido. Eu não consigo conceber que um militar, com todo respeito aos militares, eu tenho inúmeros amigos militares, eu faço emenda, eu destino recursos para a segurança pública, ajudo os batalhões, ajudo a comprar veículo, ajudo a comprar equipamento, aparato de tecnologia, câmera, né, monitoramento, né? Agora, dentro de escola, é lugar de professor, não é lugar de policial. Então, essa militarização que foi feita aqui no Paraná é um erro. Isso tem que ser revertido, inclusive, no próximo governo. E o Requião Filho fez esse compromisso com a gente, né, que vai devolver a escola para quem tem que ser a escola, para as famílias, através das APMs, através dos conselhos, e para os educadores, para o professor, para a professora. E a ideia de privatizar a escola é um escárnio, né? Como é que eu posso aceitar isso? Como é que eu posso aplaudir? Como é que eu posso achar positivo? Agora, eu não sou inimigo do governador, eu dialogo com ele me trata com muito respeito. Toda vez que eu pedi uma audiência, ele me atendeu. Toda vez que eu fui defender um investimento de alguma região que eu atuo, né, e o investimento tinha lógica, tinha viabilidade, ele não me tratou com distinção, ele foi lá, apoiou, fez aquele investimento acontecer. Eu chamo isso do quê? De equilíbrio, de bom senso. Roberto Requião foi o candidato a governador de vocês na eleição passada. Passada a eleição, vocês, não sei, digo vocês para o do PT, né, o governo PT. Não colocaram o cara em nenhum cargo, não sei qual que era a promessa que tinha com o Roberto Requião, a experiência dele. Ele saiu do PT, né, foi para o PDT, e hoje o filho é candidato de vocês ao governo. O que aconteceu com o Requião ali depois das eleições de 2022? Olha, eu, em 2022, fui convidado pelo presidente Lula, fui um dos poucos paranaenses que esteve lá na equipe de transição em Brasília. Eu sempre defendi que fosse dada uma oportunidade para o Requião. E não é só porque ele tinha sido nosso aliado, apoiado a gente nos momentos difíceis, porque ele é um cara experiente, ele é um cara competente, ele é um cara capaz de tocar muitas coisas grandiosas do Paraná ou do Brasil, né? Por que isso não aconteceu? Eu não consigo ter, né, a avaliação plena, né? O Requião é uma pessoa difícil, o Requião faz críticas muitas vezes exageradas, é claro que faz. Isso pode ter tido influência? Não sei.
né? Agora, eu acho que ele ter novamente, né, se disposto a fazer uma aliança conosco, nós estamos apoiando ele, na verdade, novamente, né? É algo que merece ser aplaudido, merece ser reconhecido. Em 2023, 2024, 2025, eu nunca deixei de visitar o Requião, eu nunca deixei de telefonar para ele, eu nunca deixei de ouvir ele, e muitas vezes eu fui lá e ouvi ele. Foi coisa pesada, coisa pesada. Mas eu respeito muito ele, o cara foi prefeito de Curitiba, foi 2 vezes senador, 3 vezes governador. Quando foi governador, né, colocou o nosso partido, o Enio era secretário de planejamento do Estado, né, o Padre Roque foi secretário da área do emprego, do trabalho e da assistência social. Né. Eu trabalhei com o Requião em 2003, 2004, ele me deu oportunidade, né, antes de eu ser prefeito, 2 vezes lá em Cruzeiro do Oeste, né, e nos momentos importantes, que a democracia estava em jogo, que a soberania do Brasil estava em jogo, várias vezes o Requião teve posição muito firme, muito clara. Né? E o Requião Filho, o Maurício Requião, né? O Requião Filho, mesma coisa, teve junto com a gente na Assembleia, nos principais embates, né? Na oposição a esses casos todos que eu falei aqui, de equívocos, né? Na condução da educação. Então, eu não acho que é uma aliança esquisita, que é uma aliança difícil de ser compreendida. Pelo contrário, eu estou muito otimista. A direita está dividida no Paraná, está evidente isso. Daqui a pouco nós vamos saber se é em 2 ou se é em 3 pedaços, mas está dividida. Né? Nós temos condição, o Lula fez 35% dos votos aqui no primeiro turno, nós podemos fazer mais do que isso. 37 no segundo, né? 37 no segundo turno, então nós podemos fazer mais do que isso. O ambiente é muito melhor hoje do que era há 4 anos atrás. Com 35% de votos, a Gleice está eleita senadora, o Requião Filho está no segundo turno, e pelas pesquisas nacionais, né, eu não estou inventando, está lá todas elas, existe sim uma chance do presidente Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Já pensou o Lula eleito no primeiro turno, vindo aqui no segundo turno para decidir a eleição do Paraná, eleito presidente da República, em especial se for contra o juiz ladrão, o Sérgio Moro? Vai ser muito divertido, vai ser muito interessante, e o Paraná vai ser notícia mundial, porque essa disputa do Lula com o Sérgio Moro, ela vai render notícia mundial. Você falou sobre a Gleisi, o Flávio Arnes se elegeu acho que com 24, 25% a segunda cadeira. A tendência é que essa eleição aumente um pouco, né? Porque nós vamos ter pelo menos 4 candidatos muito fortes, né? 2 à direita, a Gleisi e o Alexandre no centro, né? Pode vir o Álvaro Dias ainda, que pode ser o 5º candidato, então vai dar uma disputa boa. Essa eleição do Senado vai estar mais bonita que a de governo, na verdade, né? Quem gosta de política assim e gosta de analisar números, né? É uma eleição. Eu acho que a eleição de governador, né, os parâmetros de percentual de pesquisa, vai mudar muito. Eu não acredito que a gente vai manter esse parâmetro. Eu acho que se tiver 4 candidatos, principalmente, se o Greca for candidato, o Sandro Alex, o Moro e o Requião Filho, nós vamos ter uma eleição ali de todo mundo com 20%, 25%, 30%, os 4 candidatos disputando de igual para igual. Vou falar uma coisa que eu acho que ninguém falou aqui ainda. Não é impossível quem está em primeiro hoje ter em quarto, no dia 4 de outubro. Não é impossível quem está em quarto, está em segundo, está em terceiro. Olha, tem eleitor no Paraná que não sabe que o Moro é senador. Tem eleitor no Paraná que acha ainda que o Moro é juiz. A gente viu isso em pesquisa qualitativa que a gente fez. Quando o cara perceber que esse cidadão foi senador 4 anos e não fez absolutamente nada, quando aquele eleitor que acha que ele é o paladino da moral perceber que ele está andando de mão dada com o Valdemar da Costa Neto, que ele chamava de bandido, que ele condenou como bandido, eu duvido que ele vai manter esse percentual de voto que ele aparece hoje. Então, vou falar uma coisa que todo mundo duvida, né? Mas fica registrado aí que a gente pode ter uma surpresa do Moro, inclusive, nem ir para o segundo turno. Uma pergunta interessante, né? Lula vencendo o presidente, Moro vencendo para governo. Como é que vai ser a comunicação deles? Do Moro eu acho que vai ser uma tragédia. Vai ser um governo policialesco, um governo que vai tratar adversários políticos como inimigos que devem ser abatidos, que devem ser eliminados. Isso vai prejudicar a agricultura do Paraná, a indústria do Paraná, a própria estabilidade institucional do Estado. Não consigo ver esse cidadão com condições de fazer nada. Tanto é que a gestão dele como ministro da Justiça, que também muita gente não sabe que ele foi ministro da Justiça, foi uma tragédia. Eu acabei de falar aqui, a Polícia Federal não fez operação alguma importante. Não houve investimento algum aqui no Paraná do Ministério da Justiça. O Paraná, inclusive, ficou entre os estados, né, do Brasil que menos teve investimento durante o período que o Moro
foi ministro da Justiça. Agora, como vai ser o comportamento do presidente Lula, a gente já sabe. Não é porque o Zeca está dizendo, é porque ele já foi presidente tantas vezes e respeitou todos os governadores. Né? Destinou a todos os estados aquilo que era de direito, aquilo que era razoável, e está aprovado agora na relação do Lula com o Tarcísio, do Tarcísio com o Lula, de São Paulo com o governo federal e do governo federal com São Paulo. São Paulo está recebendo inúmeros investimentos. Então, o presidente Lula, nós já sabemos como é que ele vai se comportar. O Moro, eu não quero nem pensar, e eu acho que o Paraná vai ser salvo dessa tragédia. Zeca, escala 6x1. Esse projeto não vai para frente esse ano mesmo? Vai, eu acho que vai, eu acredito que vai. Porque tem muito apoio popular, ele é um projeto, do ponto de vista meritório, muito meritório. Nós já aprovamos na Câmara, tinha muita gente no começo, no ano passado, por exemplo, em dezembro, que falava que a gente jamais ia aprovar isso. E nós conseguimos aprovar na Câmara, até com uma certa rapidez, depois que chegou ali para tramitar. Uma pena que o Senado tenha se recusado a votar agora esse projeto, mas me parece ser uma posição muito mais do presidente do Senado do que do conjunto dos senadores. Nós vamos viver o mês de agosto e setembro, parece que não, mas com o Congresso funcionando. Tem sessão marcada agora do Congresso, no dia 11, 12 e 13. O Senado e a Câmara vão estar votando. A escala 6x1 pode ser votada. O que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo? Falando sobre isso, defendendo isso, estimulando que as pessoas cobrem os senadores. O Paraná, pouca gente sabe, tem 3 senadores. O Uriel Visto, o Flávio Arnes e o próprio Sérgio Moro. Nós não vamos cobrar eles. O trabalhador que está lá vivendo uma situação de vida trágica, ele vai votar nesse cidadão, sendo que o cara é contra que ele tenha um dia a mais de descanso. Então esse debate, parece que não, mas ele ainda vai acontecer em agosto e setembro, sabe, com muita amplitude. Eu acredito realmente nisso, e a gente pode ter surpresa, inclusive, do Senado se vendo obrigado, porque isso pode acontecer em outros estados. Tem outros senadores que são candidatos a governador, tem vários senadores em outros estados que são candidatos à reeleição. A dinâmica da campanha, a nossa capacidade de se organizar, a capacidade dos sindicatos, das federações, das confederações se organizar, pode fazer com que o Senado nos surpreenda positivamente, e volte a tratar desse tema, delibere por ele. O trabalhador merece um dia a mais de descanso, diminuir de 40 para 44 horas, e não ter perda salarial. E isso vai, inclusive, ser bom para os empresários, porque vai aumentar a produtividade. Trabalhador que descansa, que estuda, que vai na igreja, que fica com a família, que consegue viver bem, ele não pede atestado, ele não falta, ele não fica doente. Então, no final, você acaba compensando com o aumento da produtividade. A Zeca formulou isso? Não. Os outros países do mundo afora já fizeram isso. Tem país que é 36 horas, a carga horária semanal, e tem produtividade muito maior que o Brasil. Zeca, um assunto que as pessoas trouxeram em debates, ultimamente falando, é sobre acabar com a reeleição do país. Você, como deputado federal, você é a favor que continue a reeleição ou aumente para 5 anos o mandato e não tenha mais a reeleição? Olha, eu defendo uma tese que poucos defendem. Eleição a cada 6 anos e todas as eleições acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não significa que é no mesmo dia, que é no mesmo mês, mas que seja pelo menos no mesmo ano. Para você dar tempo de haver governabilidade, de haver organização, planejamento, execução. Sendo um mandato de 6 anos, eu acho que para prefeito, governador e presidente, você não precisa ter reeleição. Agora, o mandato de 4 anos é muito curto, ainda mais você tendo no meio desses 4 anos uma eleição. O cara se elege prefeito, ele no primeiro ano vai lá ajeitando a casa, quando ele vai começar a executar as coisas no segundo ano, tem eleição para governador, para presidente. O cara se elege governador, no primeiro ano ele começa a organizar, colocar em prática aquilo que ele planejou. Tem uns que não tem nem plano, o Moro não tem plano. Está na véspera da eleição, ele não tem um programa de governo ainda. Quando o cara está no segundo ano, que ele vai começar a fazer o governo funcionar do Estado, aí tem eleição para prefeito, para vereador. Então, do jeito que está hoje, tem que ter reeleição. Se a gente esticar o mandato, pode ser para 5, eu defendo 6, aí eu acho que a gente poderia superar a reeleição. Até porque a reeleição é muito injusta. Quem disputa no cargo a reeleição tem uma vantagem muito grande e isso desequilibra o princípio básico da democracia. Eu fui candidato à reeleição como prefeito, eu sei quanto que
máquina, né? Me facilitou e eu me elegi prefeito em 2004, disputando contra o prefeito no exercício do mandato. Então eu sei quanto foi dura a pegada lá para que eu conseguisse derrotar ele. Eu fiz algo, na verdade, que pouquíssimas vezes acontece, né? Em 70%, 80% dos casos, né? Sempre o candidato à reeleição acaba tendo sucesso. No meu caso, eu consegui quebrar a regra, mas é muito desigual a disputa. Aqui em Curitiba um exemplo, nós temos 38 vereadores, 23 parecem ser candidatos nessas eleições. A pessoa acabou de entrar, 2 anos de mandato, já quer virar deputado. Eu, na minha opinião, deveria renunciar e concorrer a outro cargo. Tem o teu direito, mas renuncia o que você está. O povo te elegeu para aquele cargo. Então, você tem que, né? Você quer pular para outro, pode ter o direito, mas renuncie antes. E tem muito candidato escadinha, né? O cara sai candidato, na verdade, não é para ele se eleger. Não, né? sim, para ajudar. Ele está ajudando a formar uma chapa, eleger lá o chefe do partido, o cacique, né? Eu acho que é até um direito do cidadão fazer isso. Agora, o que não é justo é ele mentir. Ele criar uma ficção ali de que vai ser eleito, que é muito fácil. O que eu mais vejo em eleição de deputado é gente saindo candidato e falando que elege com pouco voto. Eu nunca vi isso. Para deputado estadual e deputado federal tem que fazer muito voto para se eleger. Então, muitas candidaturas são, inclusive, fictícias. Não são de verdade. Fora aqueles casos, que é claro, precisam ser provados, né, que o cara sai candidato só para pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Tem alguns que já foram presos, tem outros que estão respondendo o processo, tem gente que já teve chapa caçada por causa desse tipo de burla, desse tipo de picaretagem. Na verdade, esse negócio do fundo eleitoral é um assunto interessante para a gente conversar. O fundo eleitoral ele acabou com a disputa política. Você é deputado federal. O PT tem um fundo de 500 milhões, mais ou menos, 600 milhões de reais. Provavelmente você deve pegar perto do teto. Não. Vão te dar 1,5 milhão pelo menos. Aí tá, como é que vamos supor, eu sou candidato no teu partido, novo, apareço do nada, você já tem um mandato, você já teve quase 200 milhões em emenda dos 4 anos, um trabalho feito. Como é que eu vou chegar no partido, vou me dar 50 mil, vou fazer uma campanha e vou disputar ele igual para você? Não existe isso. O PT dá oportunidade para candidaturas como essa que você acabou... Mas não chega perto, né? De desenhar. Não, a gente tem provas. Né? A Carol, né, se elegeu vereadora, depois já se elegeu direto deputada federal, pelos méritos dela, pela história dela, mas é claro, porque o PT deu mais de 2 milhões de reais para ela fazer a campanha. Né? Então, em outro partido, jamais uma mulher negra, um homem negro teria tido essa oportunidade. Então, o fundo eleitoral, ele tem as suas virtudes, ele tem os seus problemas, vai depender muito da maneira como cada partido administra ele. Nós administramos com transparência, as decisões são coletivas na instância nacional, na instância estadual, na instância municipal. O PT é o único partido que faz isso. Tem cota para negros e negras, tem cota para indígenas, tem a cota respeitada das mulheres. Né? Você não viu nenhuma chapa do PT até hoje ser caçada por fraude da cota de gênero. Agora, dos outros partidos, a gente tem dezenas e dezenas de casos que, na verdade, impediram mulheres de ser candidata, não deram dinheiro, lançaram candidatas laranja, sendo que a lei determina o contrário. A lei determina que você, no mínimo, coloque 30%. O PT foi o primeiro partido, e hoje é o único do Brasil, que tem paridade de direção, 50% mulher, 50% homem, há mais de 15, 20 anos. Quando meu pai ainda era, acho que presidente do PT, isso foi estabelecido. É claro que isso na hora da decisão, ainda mais ela sendo coletiva, né, para onde vai o fundo, as mulheres acabam recebendo, né, uma parcela muito grande. Né? Teve mulheres que receberam o dobro do que eu recebi, sendo que eu estava no exercício do mandato, eu já tinha uma tradição na história do partido, e muitas vezes era uma mulher que estava começando. E eu não acho errado, eu não fiquei bravo, ninguém viu eu protestando, porque eu falei lá no início, a gente tem que renovar a política, a gente tem que mudar o formato da política. Né? O PT está tentando agora, por exemplo, fazer com que pela primeira vez na história a Assembleia Legislativa do Paraná tenha uma mulher negra como deputada estadual. Pasme, isso nunca aconteceu. Nós não tivemos nunca uma mulher negra como deputada estadual na história do Paraná. Eu acho que o nosso fundo eleitoral vai ser usado para isso, para que a gente coloque uma mulher negra, ou talvez duas, pela primeira vez na história aqui do Paraná. Mas você concorda que o fundo eleitoral, nós estamos falando de 5 bilhões, nós estamos tirando da saúde, da educação.
Eu acho errado isso. Sinceramente, o fundo eleitoral é uma maneira de ajudar os candidatos, mas deveria ser um valor bem menor. Eu acho que política tem que se fazer com menos recursos, não precisa tanto dinheiro. Entendeu? Vamos dizer assim, um candidato tem que gastar 2, 3 milhões, que o teto é 3 milhões hoje, né? 3 milhões e 100, acho que é o deputado federal que foi o TSE anunciou, uma coisa perto disso. É um absurdo uma campanha gastar tanto dinheiro, entende? A gente tem que mudar isso aí, não é justo tirar 5 bilhões do orçamento público, poder investir na saúde, na educação, entendeu? Eu tenho essa opinião. E eu já fui candidato, eu falo porque eu já fui candidato, recebi pouquinho no fundo, tudo bem, mas eu acho errado, tem que fazer campanha, política aqui, assim, conversando com as pessoas. Eu concordo em grande parte com você, a gente já apresentou propostas para mudar, para aperfeiçoar, para melhorar o fundo eleitoral, agora a gente não pode esquecer e deixar de lembrar como é que era antes. Antes, quem financiava as campanhas eram as empresas, né? E a gente viu muitas empresas sendo flagradas usando dinheiro público, de obra superfaturada, de contrato superfaturado. Então era muito pior, porque era na ilegalidade, não tinha critério nenhum, não tinha fiscalização nenhuma e o dinheiro era muito maior. Então não era 5 bi que o Brasil gastava 10 bi, 15 bi, 20 bi de recurso público através de empresas com crimes sendo cometido para financiar o processo eleitoral. Então a gente deu um salto de qualidade, de moralidade, de mudança importante, que é claro, não precisa ficar onde parou. A gente pode evoluir, a gente pode avançar. Né? O que o PT faz, né, de as decisões serem coletivas, deveria ser uma exigência do TSE com todos os partidos, destinar uma cota grande de recursos para quem está começando, quem é candidato a primeira vez, o PT faz isso, deveria ser uma regra para que os outros partidos seguissem. Nós tentamos aprovar isso no Congresso, agora a gente não tem maioria, a gente não conseguiu avançar, né, até hoje nesse formato. Não é uma crítica ao PT, tá? É uma crítica a todos os partidos, porque a gente vê acontecendo isso, a gente pega o DivulgaCam, depois da eleição, vai olhar, e cada um recebeu. Aí você vê um coitado lá recebeu, fez pouco voto, mas a diferença dos valores é muito grande, entendeu? A política tinha que ser diferente. A política tem que dar a oportunidade, igual você falou, para as pessoas que estão começando também ter um recurso, e eu acho que tem que diminuir o recurso. Chegar no nível, o candidato federal é 3 milhões hoje, na próxima 1 milhão para fazer uma campanha, sabe? Nós fizemos uma mudança importante, nós diminuímos a campanha eleitoral de 90 para 45 dias. Eu sou ousado, né? Eu acho que com o advento da tecnologia, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem celular, você poderia ter 15 dias de campanha. Era mais do que o suficiente, até porque a pré-campanha acaba tendo uma dinâmica muito boa. E esse negócio de contratar gente para a campanha, isso deveria ser abolido, né? Aí sim você diminuir o custo das campanhas enormemente, porque infelizmente muitos usam até da margem legal que existe para contratar gente, mas na verdade está comprando voto, está comprando apoio político. Então isso eu defendo, isso deveria ser abolido, né? A gente deveria restringir muito os gastos, mas daí para todo mundo. Sim. Porque o que não pode é quem tem muito dinheiro e faz doação de pessoa física para si mesmo, como o Dória fez, por exemplo, em São Paulo, outros milionários fazem, o Zema fez em Minas Gerais, aí eu reduzo o fundo eleitoral e permito que o outro faça uma campanha milionária. Então eu acho que diminuir o tempo de campanha, limitar no que você pode gastar dinheiro. Tem que ser só na comunicação. Sim. Você gasta dinheiro com mais nada, com combustível, para que combustível? Para que cabo eleitoral? Para que apoiador? Para que coordenador? Se você tem hoje WhatsApp, rede social, horário de TV gratuito, horário de rádio gratuito, para que mais do que isso? Eu sou a favor. Concordo com você. Eu aumentaria de 15 dias, vamos dizer assim, depois do feriado de 7 de setembro, que na verdade a campanha começa depois, fala dia 16 de agosto, mas não, ela começa depois do 7 de setembro. E eu não quero que as pessoas acreditem só no que eu estou falando. Se alguém tem dúvida, pesquisa lá no site da Câmara, vai achar projetos de lei da nossa bancada, do PT, que eu assinei junto, ou como líder, ou como integrante da bancada, que vai muito nessa linha de enxugar, diminuir o tamanho das campanhas e diminuir o que pode ser gasto da campanha. E pessoal, você pode puxar aí um extrato da grande maioria dos candidatos, é a grande despesa que tem. Talvez fazer 1, 2, 3 eventos durante o processo eleitoral, tudo bem. Agora, mais do que isso, para quê? Só se for para comprar voto. Zeca,
já passamos de 1 hora aqui, agradeço a tua presença, uma conversa muito legal aqui, acho que a gente fosse conversando, a gente ia ficar umas 3 horas, igual você falou mesmo, tá? Mas a gente está usando o mesmo tempo as pessoas aqui, para não dizerem que a gente está dando uma vantagem maior para você, para outro, entendeu? Então eu agradeço, tá? Fica o convite aqui para você voltar outras vezes aqui no 15 Curitiba e deixo aberto para você, quiser finalizar aqui para nós. Luciano, eu não posso pedir voto ainda, né? Só Sim. a partir do dia 16, mas eu quero agradecer, né, a quem caminha junto comigo, a quem acredita no meu mandato, a quem divide, né, esperança, sonho, expectativa, problemas, lutas. Parabenizar vocês aqui, né, por estarem construindo, né, um canal de comunicação, de debate. Eu vejo que vem gente do PT, do PL, de esquerda, de direita, e isso é muito bom, né? Que bom se outros espaços como esse existissem, né, em maior quantidade, com mais audiência, com mais sucesso, e que quem sentasse aqui viesse para trazer proposta, para trazer ideias, como eu tentei fazer aqui. Às vezes a gente dá uma derrapadinha para lá e para cá, né? Até, me desculpe se eu exagerei alguma coisa, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E quem quiser continuar conversando, digita lá zecadirceu.com.br. Eu há 23 anos escrevo todos os dias, presto contas, falo o que eu estou fazendo, né? E eu converso com muita gente, obviamente, pelas redes sociais. É só digitar lá Zeca Dirceu, né? No Instagram, no Twitter, no YouTube, no X, até no TikTok, eu faço lá as minhas dancinhas, né? E eu tenho um canal no WhatsApp, né? Quem for lá no WhatsApp digitar Zeca Dirceu, vai aparecer o canal, ali a gente manda material exclusivo, material em primeira mão. Então me permita, né, além da grande audiência de vocês, convidar todo mundo aí que acompanha, né, o 15 para me acompanhar também nas minhas redes sociais. Obrigado, viu? Obrigado, Zeca.